Fala pessoal, tudo bem com vocês? O senador Cleitinho dos Republicanos fez uma dura crítica a Gilmar Mendes por sua atuação contra a anistia do 8 de janeiro. Como é gritante o que os ministros do STF têm feito. Eles são agora um partido político. Gilmar Mendes, esse mesmo que agora diz não à anistia a mulheres que escreveram com batom, que lavou ali com água e sabão, saiu. Mulheres idosas, com brilho na mão, um homem vendendo cachorro quente, algodão doce. Esse aí, o Gilmar Mendes, não quer dar anistia. Mas para César de Battisti, o italiano, que fugiu para o Brasil, porque assassinou 4 pessoas na Itália, esses aí teve asilo, teve anistia, estava aqui no Brasil, vivendo a sua vida tranquilamente junto dos esquerdistas. Mas agora eles querem colocar na prisão perpétua pessoas simples, trabalhadoras, que estavam apenas passando, muitos estavam apenas passando no dia 8 de janeiro, foram presas injustamente. Olha só o que Claudinho falou. Eu escutei ontem, a internet, o bom da internet é isso, por isso que eles ficam doidos para poder regulamentar as redes sociais. Mas está aqui, né? Eu até falei isso aqui ontem, mas eu vou repetir, eu faço questão. Porque se eu não tenho poder de caneta ainda, mas eu tenho poder da minha boca aqui para poder desmoralizar essa turma. Gilmar Mendes diz que a anistia é a consagração da impunidade. Aí veja essa fala do Gilmar Mendes aqui, gente, ó, em 2010. Recordar é viver. Passo a fazer a seguinte consideração. A questão reside menos na conceituação do que seja crime político do que na própria característica do ato da anistia. A anistia é ato revestido de caráter eminentemente político e sua amplitude é definida de forma política. A competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder a anistia foi inaugurada pela Constituição de 1891, artigo 34, a nossa primeira Constituição republicana. No tocante ao tema da anistia, recorda as lições de João Barbalho. Decretando a anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa, de caráter eminentemente político, e nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada consagrando tal medida, que é um ato solene de clemência autorizado por motivos de ordem superior. Devido a esse caráter eminentemente político, o Supremo, inclusive, já teve a oportunidade de deixar consignado o entendimento segundo o qual o Congresso Nacional pode conceder anistia até mesmo aos seus membros. Entender o contrário seria negar a eficácia ao artigo 48, inciso 8º da Constituição. Assim ocorreu no julgamento da ADIM 2306, da relatoria da ministra Ellen Grace, no qual foi reafirmada a competência do Congresso para conceder anistia, inclusive, aos próprios parlamentares. Cite-se ainda, no mesmo sentido, o julgamento da ADIM 1231. Não obstante todas essas considerações que já indicam o desacerto das teses levantadas pela requerente, o ponto fundamental a ser considerado é o fato de que a anistia ampla, geral e restrita, ou, como a ministra Carmen ressaltou, ampla e geral, mas não irrestrita, representa o resultado de um compromisso constitucional que tornou possível a própria fundação e a construção da ordem constitucional de 1988. Eu faço então uma série de considerações. Ontem, após o voto do ministro Eros Grau, chamava a atenção o ministro Marco Aurélio para a peculiaridade do movimento que levou ao processo de anistia e posteriormente a esse nosso... Resumindo, né, está aqui confirmando que a anistia é um caráter político, é de competência aqui do Congresso Nacional. E Vossa Excelência dando entrevista aqui, dizendo, né, falando asneira novamente. Ministro Gilmar Mendes, com todo respeito a Vossa Excelência, toma cuidado do seu mandato aí, fica no seu mandato, deixa que aqui a gente resolve. Para de achar que você é político, o ministro Alexandre de Moraes é político. Pelo contrário, quem somos políticos somos nós aqui, inclusive interferindo, como o próprio Magno Malta disse aqui, né, fazendo pressão em cima do Hugo Mota, que é presidente da Câmara.
para que não possa colocar anistia para ser votada. Então, cuida aí do Supremo, né? Cuida do STF, que aqui nós cuidamos da nossa competência. Não é da competência de vocês. Vocês não são políticos. Vocês não têm que ficar dando palpite, o pitaco, no que é competência nossa aqui, não. E eu canso de falar, eu sou muito democrático. Aqui eu respeito quem é contra o parlamentar, que é contra a anistia. Só que o plenário tem que ser soberano. Quem tem que decidir aqui somos nós. É lá na Câmara, lá, e depois vir para cá. E cada senador e cada deputado vota com a sua consciência, conforme tem que votar. Eu já me posicionei aqui publicamente, estou falando novamente, a gente precisa virar esse jogo, virar essa página. Tem tanta coisa para o Brasil para a gente resolver. Aí eu até falo, sabe, por exemplo, porque eu falo assim, Cleitinho, mas tem mais prioridade. Que dia que a anistia seria uma prioridade? Ela não deveria ser prioridade, porque essas pessoas não deveriam estar presas com condenação de 14 anos. É simples. Já poderia ter resolvido isso, muitas dessas pessoas deviam estar em casa. Então, a gente não estava discutindo isso aqui, não. Como a injustiça do tamanho do mundo, essa situação, por isso que a gente está falando isso aqui sempre. Porque a gente está falando de idoso, de idosa, de pessoas que nunca cometeu nenhum crime, que não tem risco nenhum para a sociedade estiver livre. Quem tem risco para a sociedade aqui é alguns, como Sérgio Cabral, como Eduardo Cunha, que quer voltar para a cena do crime, quer voltar a ser político. Esse sim traz risco para a sociedade. Porque isso aqui, gente, esse aqui que eu estou falando, desviou dinheiro público. O Sérgio Cabral chegou a desviar 300 milhões da saúde. Quantas pessoas morreram na fila do hospital? Quantas pessoas morreram esperando um remédio, um medicamento? Por causa de um canalha como esse, que quer voltar para a cena do crime. Esse sim traz risco para a sociedade. E esses querem voltar para a cena do crime. Essas pessoas que estão presas hoje pela questão do dia 8, não traz risco nenhum para a sociedade. Então, a gente não precisa nem estar discutindo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, vote rápido, tem tantas pautas para a gente votar. Eu já falei aqui, tem a questão do imposto de renda de 5 mil para isentar quem ganha. Eu sou favorável, eu quero votar. É isso que a gente precisa debater aqui, é melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Mas agora entra uma anistia que não deveria estar aqui, porque essas pessoas que estão lá não deveriam estar presas. É simples. Então, pare de dar pitaco, ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Isso não é de competência de vocês, com todo respeito à vossa excelência. Isso é competência nossa. E você mesmo aqui em 2010, aqui, discutindo, falando o que eu estou falando aqui. Pressionando um presidente da Câmara, gente, que foi eleito pelo povo e eleito pelos deputados. O que está virando o Congresso Nacional, gente?